os dias após o feriado de Carnaval no Congresso Nacional devem acelerar o avanço de pautas prioritárias para o governo Lula. Entre os itens que podem ser votados estão o acordo entre Mercosul e União Europeia e a chamada PEC da Segurança Pública. A Gabriela Veras é quem chega com informações ao vivo direto de Brasília. Bom dia para você, Gabriela, bem-vinda. Oi, Clarice, ótimo dia para você também, um bom domingo a todos que estão aqui na nossa companhia. E isso, uma expectativa muito grande para essa, digamos, última semana de fevereiro, né? A gente relembra que os parlamentares já não estão mais aqui em Brasília, Brasília bem esvaziada, pelo menos até a outra semana por conta do recesso de Carnaval, mas aí sim, lá na outra semana a gente tem, portanto, essa expectativa da retomada dos trabalhos e também de pautas prioritárias para o governo federal. A gente relembra o acordo do Mercosul com a União Europeia e também a chamada PEC da Segurança Pública. A gente relembra que teve um pedido de vista na semana passada com relação a esse acordo do Mercosul e ele deve ser votado, portanto, na representação brasileira do Parlamento do Mercosul na terça-feira, dia 24, terça-feira da outra semana. Depois, a expectativa, Clarice, é que o texto siga para análise de um plenário da Câmara dos Deputados, sem passar necessariamente por comissões. Há um entendimento amplo lá no Congresso Nacional de que o texto é prioritário e que precisa dessa tramitação mais rápida para fincar, digamos assim, a resposta do país, do Brasil, com relação a esse assunto. A gente relembra também que também no dia 24 da outra semana, né, outra terça-feira, há uma expectativa de que seja votada a proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública no país. O relator, deputado Mendonça Filho, ainda negocia algumas mudanças no parecer dele. A proposta original foi enviada pelo governo, mas diversas alterações foram feitas durante as negociações lá no Congresso Nacional e também negociações junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Depois da análise na comissão especial, o texto ainda precisa ser votado no plenário. Outro ponto, Clarissa, que também deve ser um foco do Congresso Nacional quando todo esse feriado de Carnaval passar, é com relação ao Banco Master. A gente relembra que os parlamentares estão acompanhando muito de perto todas as repercussões, né, os passos de toda essa questão envolvendo as fraudes, né, do Banco Master, e aí a expectativa é que além dessas oitivas de Vorcaro que vão acontecer no Congresso Nacional, a gente relembra na Comissão de Assuntos Econômicos e também na CPMI do INSS, a CPI do crime organizado tem previsto uma reunião para votar uma série de requerimentos que miram o Master e também os ministros do Supremo Tribunal Federal. São quase 50 pedidos pautados que incluem a convocação do dono do Banco Master, Vorcaro, e Augusto Ferreira Lima, conhecido como Guga Lima, que é ex-sócio do Master. Outros requerimentos tratam de convocações, convites, na realidade, aos presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, e aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Dias Toffoli, a gente relembra, era o relator do caso Master lá no Supremo Tribunal Federal, deixou o caso e agora o caso está sob a relatoria do ministro André Mendonça. Volto com você, Clarissa. Obrigada pelas informações, Gabriela, que vai seguir acompanhando tudo direto lá da capital federal. Eu volto aqui então com o Pedro Venceslau para a gente analisar essas perspectivas para a volta do Congresso depois do Carnaval. Como a gente sabe, em geral no Brasil, tudo só começa a andar no Congresso Nacional, em especial depois do Carnaval mesmo, mas em ano eleitoral a janela é bem apertadinha. Pedro, a gente tem, como a Gabi mencionou, dois pontos importantíssimos para a agenda do presidente Lula. Acordo União Europeia e Mercosul, tido como uma das chaves, marca importantíssima pretendida aí pelo governo do presidente Lula na esfera internacional. E a gente tem também essa questão da PEC da segurança que está na agenda eleitoral de Lula, visto aí como uma possível marca na segurança pública, que é um calcanhar de Aquiles da gestão federal. Só que nos últimos dias o caso Master acabou roubando a cena, aprofundando ainda mais uma crise que já tem dado bastante dor de cabeça para o governo federal e é esperado que o Congresso também queira marcar posição em relação a esse assunto, né, Pedro? Então, como a Gabi disse, é possível que a gente veja um desvio das discussões na direção do caso Master, lá no Congresso Nacional,
atrapalhando uma agenda pretendida pelo governo lá para outubro, né? Faltou um item importantíssimo aí, nesse começo dos trabalhos legislativos, que é a apreciação de todos os vetos do presidente Lula, sendo o principal deles uma derrota que já está contratada, que é o PL da dosimetria. Está contratada porque o governo sabe que não tem força política para impedir que esse veto seja derrubado. O discurso é que vai tentar, que vai trabalhar, mas já foi avisado o presidente Lula foi avisado pelos presidentes das duas casas. No que se refere à questão da PEC da segurança pública, falta chegar um acordo entre o relator Mendonça Filho, deputado do União Brasil, e o Ministério da Justiça, que agora tem um novo titular. Eles reabriram ali o diálogo, mas tem alguns pontos que parecem ser incontornáveis sobre qual vai ser o papel do Estado, o papel da Polícia Federal, e nesse caso o governo já tem consciência que terá dificuldade para conseguir o texto final favorável àquilo que foi feito inicialmente. Por fim, a questão do Vorcaro. O Vorcaro decidiu ir ao Congresso Nacional, como não há uma CPMI específica ainda, ele vai na CAI e vai na CPMI do INSS. Então, a grande expectativa na volta do Congresso Nacional é sobre o papel do Vorcaro, sobre o que ele vai dizer, até onde ele vai e qual vai ser a posição dos parlamentares nesses dois colegiados. Se eles vão transformar a CAI e a CPMI numa panela de pressão ou vão fazer um debate eminentemente técnico. Porque o que a gente vê hoje, né, Clarissa, no Congresso, é que a oposição, o Novo e uma ala do PL, eles estão com uma postura mais contundente, mais combativa, mas o Centrão com uma posição muito mais cautelosa, assim como o governo. Então, ninguém quer no governo, nem na oposição mais moderada, que a CPMI e a CAI roubem a cena e se transformem num embate político que pode prejudicar e atingir tanto o Centrão quanto a base governista. E em relação ainda a esse impacto, esse potencial impacto do caso Master, né, Pedro? A gente tem visto, claro, muita especulação a respeito do impacto no Centrão, como você falou. A gente sabe que muitos políticos ligados a esse campo mantinham relações estreitas com o Daniel Vorcaro e com o Banco Master especificamente. Mas, como você também mencionou, dentro do governo do presidente Lula existe uma preocupação muito grande com a sensibilidade desses acontecimentos, ainda mais diante desse envolvimento do ministro Dias Toffoli, que acabou aí chamando para si os holofotes em relação a essa crise. Diante desse cenário, Pedro, eu gostaria que você analisasse para a gente quais são as expectativas, inclusive dentro do governo federal, em relação ao risco que isso pode representar para esse avanço da agenda governista e até para a largada da campanha eleitoral, porque o caso Master, que antes era algo de que o governo conseguia se descolar em certa medida, acaba tendo um personagem com um vínculo antigo ali com o próprio presidente Lula e com o PT, que é o ministro Dias Toffoli. Olha, o governo avalia que o caso Master não atinge diretamente o presidente Lula, o Palácio do Planalto, nenhuma autoridade, apesar do fato do agora ex-ministro Lewandowski ter assinado um contrato com o Banco Master, quer dizer, não ele, o escritório dele, por meio do filho dele, quando ele ainda estava no cargo. Então é um efeito, digamos, indireto no Palácio do Planalto. A preocupação que existe em relação ao caso Master no governo é muito mais sobre timing eleitoral e sobre como que esse assunto pode acabar deslocando o eixo do debate público nesse início de pré-campanha presidencial. Não interessa para o governo que a agenda política brasileira gira em torno do caso Master. O caso Master remete à corrupção, que é um tema sempre desconfortável no debate eleitoral, porque o PT ainda carrega os traumas da Lava Jato e do Mensalão. O PT gostaria agora de estar discutindo o fim da escala 6x1, os efeitos que agora começam a ser sentidos pela população da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O governo está tentando capitalizar esse sentimento. E o governo gostaria que a opinião pública estivesse debatendo agora o fim da escala 6x1, que até o final do ano passado muita gente acreditava que jamais avançaria no Congresso Nacional, que isso ficaria para depois da eleição e seria apenas um debate eleitoral, mas com o apoio do Hugo Motto, o tema está avançando no Congresso e está mostrando que tem força política para ser aprovado. Só que o debate não está girando em torno dessas agendas que o governo gostaria. Vamos esperar para ver como então que vai evoluir toda essa questão, principalmente perspectiva então de oitiva de Daniel Vorcaro.
Obrigada pelas informações, Pedro Venceslau, que vai seguir monitorando tudo para a gente. Qualquer novidade, ele volta para cá.